Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar como incluir dados nos registros E530 e E531 da IFD ICMS-PI. Bem, então antes do usuário seguir as instruções da rotina, que inclui dados no registro E530 e E531 na IFD ICMS-PI, é fundamental que o usuário acesse o guia prático e verifique todas as orientações no E530. E lembrando um detalhe muito importante, essa rotina ela só se aplica quando o indicador, o INDDOC, do campo do registro E530 seja igual a 3, ou seja, detalhamento por documento fiscal. Porque quando ele for igual a 3, tem que inserir os dados também no registro E531, ou seja, o detalhamento da nota e dos itens. Então, por isso que é importante o usuário ficar atento a todos esses detalhes técnicos. Então, é importante que leia atentamente o E530, todas as suas instruções, e lembrando que esse vídeo só trata da opção do indicador de origem 3, né, que é detalhamento por documento fiscal. Logo, o usuário tem que também analisar os detalhes técnicos informados no registro E531 do Guia Prático. Então aqui nós temos uma série de campos que devem ser incluídos referente aos dados da nota fiscal e também dos seus respectivos itens. Então é importante que o usuário fique muito atento a todos esses detalhes técnicos, a todas as validações que tem também para cada um dos campos. É fundamental que o usuário faça então um amplo estudo tanto sobre cada um dos campos e os respectivos dados do E530, no que se refere ao indicador de origem 3, né, que é detalhamento por documento fiscal, inclusive aqui os códigos também que devem ser informados, os códigos de ajuste, e depois o detalhamento no E531, que aí são as notas fiscais e os itens. Após o usuário realizar todo esse estudo, ter todo esse entendimento, o próximo passo é acessar o módulo Editor Plus, selecionar os arquivos da IFD ICMS-PI e lembrando que se a opção do usuário for informar apenas em uma competência da IFD ICMS-PI, o usuário deve selecionar somente a competência desejada. Agora, se o objetivo for informar em várias competências, o usuário deve selecionar todas elas e clicar em selecionar. O próximo passo é clicar em prêmio, EFD ICMS-PI, inclusão, tabela de referência e seguir as instruções da rotina. E aí aqui é fundamental que o usuário leia atentamente todas as instruções da rotina, especialmente a parte de procedimentos. Então a próxima etapa, depois de feito todo o estudo, é clicar aqui para baixar a tabela para Excel. Então o usuário deve baixar a tabela para o Excel, a tabela notas, né? E depois abrir a tabela notas e preencher todos os campos. Então é fundamental que o usuário fique atento a principalmente os campos que podem ter zeros na frente. Então, por exemplo, CNPJ e DTIN, que é a competência, o período inicial. É importante que o usuário formate para texto, justamente para evitar que o Excel corte os zeros da frente. A mesma coisa o usuário deve fazer para os demais campos, como por exemplo, número do documento, data de documento. Né? É importante que o usuário faça todas essas conferências, né? Porque justamente porque os dados do E531, eles das notas e dos itens do E531 devem ser iguais aos 600 e 670 da IFD ICMS-PI. Então é importante que o usuário faça todo esse estudo, toda essa análise, né, para depois preencher os dados corretamente. Então, destacando aqui um outro ponto, se for vários CNPJs, o usuário tem que relacionar todos os CNPJs. Se for aqui apenas um CNPJ, vai colocar somente aquele CNPJ. E a competência, né? A competência é a mesma coisa. Se for uma competência, vai repetir sempre ela. Agora, se for várias competências, o que o usuário deve informar? Deve informar aqui o CNPJ, a respectiva competência e os respectivos dados. Depois informa o CNPJ de novo e a outra competência, e assim sucessivamente. Justamente para que o EMEA insira os dados dentro dos respectivos arquivos de cada CNPJ e de cada competência da IFD e ICMS-PI. Então é importante que o usuário fique atento, né, a esses detalhes. Então, digamos, por exemplo, aqui só essa questão da formatação que eu mencionei. Se não tivesse colocado a formatação, o zero já teria
sido tirado pelo Excel. Agora, se coloca o 0, aí fica certo, ó, 01/01/2021. Por quê? Porque conforme o registro 0000 no campo DTINE, né, temos aqui o campo DTINE, que é o campo 4, deve ser informado dia, mês e ano, ou seja, sem formatação. Então é importante que o usuário fique atento a esse detalhe, justamente para cuidar da parte da formatação, para não perder os zeros na frente. Isso também acontece para os outros dados, como documento, data de documento, código de item. Quer dizer, o código de item tem que ser igual ao 170, a data tem que ser igual do C100, o número do documento tem que ser igual ao que está no C100. Então, o usuário tem que fazer todo um estudo e cuidar muito para preencher os dados corretamente na tabela. Bem, depois de preenchido esses demais campos, o usuário agora deve preencher os outros campos, que são respectivamente os campos do registro E530 e E531. E530 e depois, informando aqui o campo por documento fiscal, que é o 3, e depois deve preencher os dados do registro E531. Lembrando que o E530, como ele vai ser por documento fiscal, ele vai ter um registro só, e o E531 ele vai ter vários registros. Então é importante também que o usuário fique atento a essas questões técnicas para informar os dados corretamente e evitar problemas, né? Então, se por exemplo, se tiver dados no registro E530, se o contribuinte já informou dados, o EMA vai listar esses dados. E é evidentemente que o usuário deve conferir, analisar esses dados e preencher os demais dados faltantes aqui da tabela, né? Então, é importante que o usuário fique muito atento a todos esses detalhes técnicos. Muito bem. Depois de feito todo o estudo e preenchida a tabela corretamente, o próximo passo é só verificar o nome, se está como notas, né, e clicar em salvar. Após clicado em salvar, o próximo passo é o usuário acessar o sistema EMA, né, e verificar aqui na rotina os procedimentos. Então ele pode importar importar aqui início, né, seleciona aqui a tabela notas, né? É sempre importante cuidar aqui para se exportar em CSV vai ficar 2 vezes o nome da tabela notas, então é importante que o usuário também verifique aqui em Excel, né? Se exporta em CSV vai repetir como é o meu caso. Então no meu caso aqui é a tabela notas, que é às 11h23, aqui é o horário que eu estou gravando esse vídeo do dia 20/9/2022. Então é só selecionar a tabela notas e importar. Agora, se a opção for pelo Editor Plus, aí o usuário pode importar pela própria rotina. Aqui na própria rotina tem a opção aqui também de importar a tabela. Aí é só cuidar para selecionar a tabela notas correta e importar. Importante sempre analisar os dados. No meu caso, não vão listar dados aqui justamente porque eu estou fazendo uma apresentação conceitual, mas se eu tivesse informado na tabela notas, os dados todos iam aparecer aqui nessa tela. E o próximo passo é só clicar em importar e após clicar em executar a rotina, justamente para o EMA incluir os dados no E530 e no E531. Depois de executada a rotina, o próximo passo é o usuário acessar o modo de consultas Premium, EFD, declarações federais, EFD e ICMS-PI, e executar a consulta correspondente aos 2 registros, que é a consulta do E530 e do E531. Então, é fundamental que o usuário execute essa consulta e analise os dados informados nos 2 registros para verificar se eles estão em conformidade, conforme informado na tabela de referência. Agora veja, se o usuário seguiu todas as orientações aqui descritas na rotina, leu atentamente todos os detalhes técnicos do E530 e do E531 e preencheu todos os campos de forma correta, inclusive olhou, estudou todas as validações que estão aqui e preencheu corretamente a tabela no Excel de notas e depois importou para o EMA essa tabela notas, e após executada a rotina, certamente, e não há dúvida nenhuma que o EMA vai preencher corretamente os dados. Mas é sempre importante que o usuário confira, porque às vezes pode ter esquecido de algum detalhe e aí evidentemente que vai comprometer todo o trabalho, porque depois quando
gerar a apuração da IFD e CMS-IPI, pode dar problema também depois nas validações lá no PVA, quando o usuário se for retificar as IFDs e CMS-IPI, né? Então é importante que o usuário fique atento a todos esses detalhes. E outro ponto importante é que muitas vezes o usuário também pode querer gerar, né, fichas da PERT-COMP. Então, por exemplo, como se trata, né, de ressarcimento de IPI, possivelmente talvez o usuário opte por gerar no EMEA a ficha R15 para importar na PERT-COMP. E a ficha R15 da PERT-COMP, ela justamente é gerada com base nos dados do E530 e com base nos dados do E531. Então, é por isso a importância do usuário ficar muito atento, seguir todos os procedimentos, todas as orientações, para preencher corretamente o registro E530 e E531 na IFD e CMS-IPI, com base na tabela notas que eu mencionei, justamente para que depois, quando gerar a ficha R15 da PERT-COMP, o EMEA gere corretamente o arquivo TXT da ficha R15 para importar na PERT-COMP. E lembrando que nós temos um vídeo específico que trata sobre a geração da ficha R15. Né? Bem, então esses são todos os detalhes técnicos referente à inclusão de dados no registro E530 e E531 na IFD e CMS-IPI. E evidente que no momento que o usuário desenvolver os trabalhos, tiver alguma dúvida, é só clicar em suporte e entrar em contato com a nossa equipe técnica, que nós estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.